E olha, falando em coisas boas, esse foi o primeiro sábado com a abertura das lojas do centro da capital e também com a autorização para funcionamento dos salões de beleza, dos shoppings. Ao vivo, eu estou recebendo o economista Josenito Oliveira, que já está aqui no estúdio do Balanço Geral Amanhã para falar sobre esse momento importante. Foram mais de 100 dias com as lojas fechadas aos sábados, o que representava perdas, sobretudo nas vendas, já que o sábado representa 70% das vendas, principalmente no comércio. Bom dia e com essa análise dessa boa notícia aí para os lojistas e para os trabalhadores. Bom dia, Tamires, bom dia a todos que nos assistem. É uma excelente notícia porque a economia precisa voltar a funcionar, não é? A todo vapor, na sua plenitude. As pessoas têm essa ânsia, principalmente o empresário, aquele o pequeno empresário que sofre com isso. Então você disse muito bem, o sábado é justamente o dia daquelas pessoas que trabalham de segunda a sexta e não tem como fazer suas compras, não tem como fazer aquelas pequenas manutenções de um aparelho eletrodoméstico, pequenos reparos. Então procura o sábado para fazer isso. Então essa retomada é muito importante. Agora tem que tomar cuidado também. A pandemia não acabou. Exatamente. Isso não quer dizer que com a abertura do comércio a pandemia acabou. Não. Então todos os cuidados das pessoas e principalmente dos lojistas. Eles têm que se preocupar com isso, tem que ter esse controle para não provocar aglomeração e que a gente volte a ter um aumento desse contágio e um aumento de pessoas infectadas. É verdade. Nós já sabemos que o melhor remédio para combater a pandemia é a vacinação. A vacinação tem avançado bastante, graças a Deus. Nós daqui a pouquinho vamos dar informações, inclusive, sobre essa vacinação. E enquanto isso, as pessoas precisam se adaptar a este novo normal, com o funcionamento das lojas, mas também com as medidas sanitárias. E aí, como o Josenito falou, é importante que os lojistas disponibilizem o álcool em gel na porta das lojas, mantenham um certo distanciamento e o uso da máscara sempre vedando o nariz e a boca, né? Exatamente. As medidas todos nós já sabemos, né? Não pode, tem que manter o distanciamento, tem que higienizar as mãos, tem que usar máscara, não pode deixar de usar máscara, né? Mesmo aquelas pessoas que estão vacinadas, porque não conseguimos ainda o chamado 70% da população vacinada. Então, tudo isso irá acabar quando a gente realmente tiver com a grande maioria da população vacinada. Enquanto isso, tem que tomar os cuidados e aí a gente tem que voltar de forma gradativa, cuidadosa, para que a nossa economia possa ficar fortalecida, gerando mais emprego, gerando mais renda, é o que nós queremos. Verdade, todos nós queremos. Inclusive, qual a perspectiva agora daqui para frente, com essa nova medida, as lojas do centro comercial funcionando aos sábados, os shoppings também, os salões de beleza, muitos trabalhadores, inclusive, precisando desse plus que acontece no sábado. Qual o impacto disso? O quanto que isso vai movimentar a perspectiva já traçada? Olha, em termos de números ainda não, Tamires, mas a gente sabe muito bem que isso ajuda a reaquecer a economia. É mais dinheiro circulando, né? Falar em circular, isso aumenta também a circulação de pessoas ao sábado. Então, repito, os cuidados necessários para que a gente não aumente essa contaminação. Mas o impacto disso é muito bom, porque o sábado é um dia quente, sim, para a economia, quente no bom sentido, porque há uma movimentação muito grande de recursos e isso fortalece os empresários locais, o que é muito bom. Verdade, aquelas mercadorias que estavam ali estocadas passam a ter mais fluidez, são liberadas, são vendidas e isso é muito bom. Agora, falando em economia e liberação de mercadoria, a gente teve aí um aumento significativo do gás de cozinha. Eu gostaria que você comentasse sobre esse impacto na vida do pai, da mãe de família, da dona de casa e também em relação às taxas de juros, à inflação nesse momento atual. Veja só, a inflação, para que todos entendam, né, é um aumento geral no número, nos preços, tá? Índice geral de preços. Ou seja, quando se aumenta o aluguel, quando se aumenta os combustíveis, quando se aumenta a mensalidade escolar, todo esse aumento, esse conjunto de aumentos se chama inflação. A inflação do Brasil é medida pelo IPCA e ela está alta, ou seja, no mês de maio foi a maior dos últimos 25 anos, né? E isto é muito preocupante, por quê? Porque encarece os produtos e há um impacto nas rendas das pessoas. As pessoas com menos rendas, elas irão comprar menos. Você falou muito bem aí a questão do botijão de gás, dos combustíveis, né? Isto é fruto da política econômica do governo federal, mais notadamente da Petrobras, onde esse aumento dos preços é baseado no mercado internacional do barril de petróleo, justamente com a variação do dólar. Então, esse impacto
é muito nocivo para a população. É bom, lógico, para os investidores, não podemos esquecer que a empresa tem que ter sustentabilidade, mas é importante que nós tenhamos uma política que venha também olhar para os pequenos, para aqueles que precisam utilizar o botijão de gás. E os impactos disso, Tamires, isso vai para aquele que tem o restaurante, né, que vai aumentar, vai encarecer o preço dos seus alimentos e que vai ser forçado a repassar esse aumento de preço, essa inflação para os preços, né, o que é muito ruim. E para a dona de casa, que também não tem muito o que fazer, por mais que a gente ensine aqui algumas dicas de como ela economizar o gás de cozinha. Cozinhar, né? O feijão para a semana toda. Isso, né? Usar aparelho de pressão, não abrir toda hora o forno, né? Ou seja, ela programar a sua refeição. Com tudo isso, mesmo assim, fica difícil absorver este aumento de preço no botijão de gás. Verdade, a dona de casa, o dono de casa tem que fazer a dança da cadeira ali no pagamento das contas, porque vai precisar do gás de cozinha e vai ter que comprar, infelizmente, mais caro. Agora, um outro detalhe sobre a economia, falando agora sobre o auxílio emergencial. O governo federal já sinalizou aí que vai estender, vai prorrogar o auxílio emergencial por mais 2 ou 3 meses. Aqui em Sergipe, há algumas ações pontuais em relação ao auxílio emergencial. Algumas prefeituras disponibilizam esse auxílio para as famílias mais vulneráveis, também auxílios municipais. Aqui na capital, em torno de 5 mil famílias recebem aí esse auxílio de aproximadamente R$200. Qual o impacto disso para a economia e para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica? Essa é a notícia muito boa, né? Ou seja, inclusive na minha opinião, esse auxílio emergencial do governo federal deveria ser os R$600, né? Porque nesse momento agora, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, como você falou muito bem, os informais, né? Aquelas pessoas que estiveram, perderam seus empregos ou então diminuiu o seu trabalho, como a questão dos bares e restaurantes, setor de eventos, né, que tem uma cadeia muito grande e sentiu um impacto bastante considerável. Nesse momento, as pessoas precisam desse auxílio emergencial. O impacto disso é muito bom, porque esse dinheiro vai circular aqui. Outro detalhe também, outro detalhe importante também, que a gente recomenda, é que as pessoas consumam do nosso comerciante, do bairro, do local. Da pequena mercearia. Da pequena mercearia, que fortaleça essa economia local do bairro, porque todos ganham, porque ele acaba gerando emprego, ele acaba se mantendo, ou seja, a sustentabilidade da empresa, como também é bom para a gente, porque está comprando ali mais próximo, né? Ou seja, o impacto na cadeia desse auxílio, tanto do governo federal, como também do governo do estado e de algumas prefeituras, como é o caso de Aracaju, isso é importante porque ajuda as pessoas a se manterem e como também ajuda a economia a aquecer. É verdade, é uma segurança alimentar, já que a maioria dessas famílias vão realmente gastar o dinheiro com comida. Como foi dito, a orientação é que você que vai usar o auxílio emergencial possa sim ir às feiras, comprar com o feirante, comprar com o vendedor ambulante, comprar com aquela pequena mercearia, que com certeza aquele dono de mercearia vai ser beneficiado com isso e ajudar então esses microempreendedores e vendedores informais. Quero agradecer ao Josenito Oliveira pela participação aqui com a gente ao vivo, bem cedinho, trazendo todo esse panorama, esse cenário da economia daqui para frente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tamires. Disponha sempre. Obrigada e bom dia. E olha,